Olá, meu nome é Kathleen, eu sou professora da Multiplique Treinamentos e nossa aula de hoje é sobre comunicação empresarial, ou seja, aqueles documentos dentro da estrutura da empresa que servem para a comunicação. Ele é uma continuação direta das nossas aulas anteriores sobre algumas documentações pertinentes dentro do ambiente empresarial. Vai ter um linkzinho aqui para vocês assistirem às aulas anteriores. Vamos lá? Comunicação empresarial. Na comunicação empresarial, cada documento cumpre uma função específica e com características próprias. Vejamos alguns exemplos de documentos utilizados no ambiente empresarial. Nosso primeiro exemplo é um comunicado. É destinado a transmitir informações dentro da empresa, de um setor ao outro, de chefia para subordinado ou dentro de um mesmo setor ou departamento. Vocês podem notar que ele indica aqui que é da chefia para o subordinado. O documento específico para a petição do subordinado para a chefia é outro. Esse aqui é especificamente da chefia para o subordinado quando for entre pessoas. Quando não é de um departamento para o outro, ou dentro daquele mesmo departamento, de um setor dentro do departamento, ou de um setor ao outro na empresa de uma forma geral, de uma diretoria até outra, de uma coordenação para outra, etc. Também pode ser utilizado para transmitir informações da empresa para seus clientes, fornecedores e de uma empresa para outra empresa. Vocês já devem ter visto alguns comunicados por aí que muitas vezes, inclusive, vão parar na televisão devido à sua relevância. Vamos ver um exemplo de comunicado. Comunicado. Comunicamos que a partir da data de 30 de abril do corrente ano, nossa empresa funcionará com atendimento ao público no horário de 7 horas às 13 e das 14 às 19, sendo inalterados os horários de atendimento remoto, a saber, das 6 às 21. Agradecemos. Assinatura, Diretoria Comercial. Esse é um exemplo simples de um comunicado com uma informação que é relevante para público, em outras empresas, de um departamento para o outro, bem simples e bem direto. Nosso próximo documento é a Carta de Proposta de Serviço. É a carta destinada a oferecer informações aos clientes sobre os produtos ou serviços que a empresa possui, com a intenção de concretizar a venda. Deve ser elaborada com muita atenção, já que não é somente para informar, mas o seu propósito principal é fechar o negócio. Ela pode ser enviada ao cliente mesmo sem a sua solicitação. Vamos dar um parênteses aqui. Quando eu envio ao cliente uma proposta de negócios ou de serviço sem que ele tenha me solicitado, eu preciso ter a mais profunda certeza de que ele deseja, pelo menos ao longe, que aquele documento chegue até ele. Nós devemos lembrar que para que você feche um negócio, você precisa da satisfação do seu cliente. O primeiro ponto para a satisfação do cliente é que ele tenha uma boa imagem da sua empresa. E você não consegue gerar uma boa imagem da sua empresa se ele ficar irritado com alguma comunicação, com algum documento que foi enviado para ele. Principalmente se esse documento for uma proposta de serviço. Eu preciso ter a certeza de que aquela proposta será bem-vinda. O nosso exemplo, proposta de prestação de serviço. É direcionado a quem? A empresa, no nosso caso aqui, nós inventamos o nome Paper Vision. Aí vem o texto da minha proposta. A Multiplique Treinamentos, atuante no ramo de cursos profissionalizantes, com 6 anos de experiência de mercado, vem disponibilizar seus serviços de cursos in loco. É bom nós observarmos aqui que essa palavra in loco, ela está em itálico. Por que ela está em itálico? Porque ela é uma palavra que não é do nosso idioma. No caso, ela é uma palavra em latim, que significa que o curso vai ser feito nas dependências da empresa a qual se destina a comunicação. Lá, nesse caso, na empresa Paper Vision. Para quem? Para os funcionários dessa distinta empresa. Oferecemos preços competitivos, qualidade de ensino, comodidade, dedicação e bom humor na ministração das aulas. Aguardamos seu contato para a elaboração de um orçamento gratuito e a assinatura da área que seja pertinente, no caso aqui, coordenação acadêmica. Nosso próximo documento é a declaração. A declaração se destina a confirmar uma determinada informação, comprovando e atestando. Pode ser utilizada em rescisões de contratos diversos,
confirmações de frequência, justificativas e outros. Vamos ao nosso exemplo. Declaração. Declaro para os devidos fins. Por que a maioria das declarações começa assim? Declaro para os devidos fins. Porque eu não sei exatamente, ou eu pretendo não saber, ela pretende ser um documento amplo, para que ela está servindo. Meu intuito com ele é simplesmente declarar. Eu não sei para onde ela será apresentada, quando e quais os motivos. Mas eu declaro, para o fim a que ela se destina, que o cliente Antônio Souza Costa se encontra adimplente. O que é adimplente? Ele não está devendo, ele está com as prestações quitadas. Encontra-se adimplente em todas as prestações, nunca tendo estado em débito com esta empresa. Declaro ainda ser aluno ativo do curso O Poder da Palavra, Português Jurídico e Empresarial. Por ser verdade, assim o declaro. Normalmente, as declarações são documentos que são solicitados pelas pessoas que estão contidas no texto da declaração. Por quê? Vocês podem ver que nesse nosso exemplo mesmo, eu declarei duas coisas distintas. Normalmente, a pessoa que solicita a declaração, ela tem um propósito, ela vai solicitar, olha, coloca na declaração que eu estudo aqui, no caso, da nossa instituição, que é uma empresa de estudos, de uma empresa educacional, ou ele pode ser uma empresa comercial. Faz uma declaração que eu sou cliente desde tanto, ou que eu não tenho nada devendo na empresa, ou uma declaração para eu levar lá para o imposto de renda que eu paguei tanto no decorrer de tantos meses, de tantos anos. Normalmente, o próprio cliente que solicita a declaração vai te dizer o que ele quer com aquela declaração. E você coloca no texto, no corpo da declaração, aquilo que foi solicitado. No nosso caso aqui, duas solicitações. Como se refere a uma empresa de cursos, ele declara que não está devendo e que está ativo no curso. Uma declaração desse tipo pode ser levada para solicitar sair mais cedo do trabalho para poder fazer o curso, para solicitar, por exemplo, antecedentes. Aqui ele coloca, por exemplo, nunca tendo estado em débito com esta empresa, ou seja, bons antecedentes comerciais. Nosso próximo documento é a carta de cobrança. É uma carta comercial destinada a cobrar aqueles clientes que estão inadimplentes com a empresa. O que é um cliente inadimplente? É o contrário do adimplente. O inadimplente é aquele que deve. Dependendo do tempo de inadimplência, a carta tem um texto diferenciado para cada um. No princípio da dívida, é aconselhável não ser muito direto, dizendo que não consta nos registros o pagamento. Com o agravamento da dívida, conforme vai passando o tempo, a dívida vai aumentando em juros, etc., a objetividade da carta se altera, sendo que a última carta pode ameaçar a tomada de providências caso a dívida não seja quitada, como a inscrição no sistema de proteção de crédito e o protesto da dívida. Se vocês assistirem a nossa aula referente à cobrança, nós temos uma aula específica sobre cobrança, vocês vão ver que tem o prazo específico para eu entregar e enviar certas cartas de cobrança. Então eu tenho uma cobrança que se dá com 15 dias, eu tenho uma cobrança que se dá com 35 dias e assim por diante as cobranças vão evoluindo. Lá na última carta de cobrança é onde eu faço a ameaça de protesto em cartório. Na nossa aula lá está bem explicadinho os passos. Aqui eu não vou entrar muito no contexto, nos detalhes da carta de cobrança, porque nós já temos lá na nossa aula de cobrança. Mas vocês vão ver lá, eles têm prazos e contextos específicos para eu agravar o palavreado da minha carta de cobrança. Quando é que eu vou ser mais incisivo, quando é que eu vou ser mais suave, como que eu vou negociar cada situação especificamente. A carta de autorização de protesto é o próximo passo logo após a carta de cobrança. Caso você tenha um cliente que estava em débito, estava inadimplente, recebeu todas as cartas de cobrança e a última avisa que vai haver um protesto, logo após vem a carta de autorização de protesto, que é a carta utilizada para informar ao cartório. Vocês percebem que essa daqui não é direcionada ao cliente, mas ela é ao cartório, que a empresa está autorizando o protesto do título que está em débito, que está aberto. Olha só um exemplozinho. A empresa Multiplique Treinamentos, inscrita no CNPJ, então eu já tenho que informar aqui quem sou eu como empresa. É um documento direcionado ao cartório, então eu preciso me qualificar. Essa qualificação aqui, ela é genérica. Tanto sendo pessoa jurídica como pessoa física, eu preciso do número de documento, do endereço completo. Então aqui eu faço a qualificação.
autoriza o protesto da nota promissória de número tal. Poderia ser um cheque, poderia ser um boleto no valor tal. Depois eu tenho, da número do valor, eu preciso ter o valor por extenso. No caso aqui, R$ 1.500. Eu coloco o nome da pessoa que está inadimplente, o CPF, o endereço completo também. Depois eu coloco uma observaçãozinha, uma autorização específica ao cartório. Por que precisa dessa autorização? Porque ela tem custos. Quando eu faço o protesto em cartório, ele gera custos para a empresa. Caso não seja localizada neste endereço, protestar por edital. Para fazer o envio de um protesto por edital, tem um custo um pouquinho maior, porque o edital ele é feito em veículos de grande circulação, veículos de mídia. Então, isso acarreta um valor maior, que você está autorizando aquele cartório emitir aquele valor em seu nome e depois cobrar, obviamente. Depois nós temos a carta de anuência. Vamos caminhando aqui na nossa linha do tempo. Conforme a nossa linha do tempo sugerida aqui no exemplo, eu tinha um cliente que estava adimplente, ele estava pagando normalmente as suas prestações. Em algum determinado momento, ele entrou em débito, ele ficou inadimplente. Comecei a emitir cartas de cobrança. Depois da última carta de cobrança, ele não pagou, eu faço a minha carta de autorização de protesto que vai ser enviada ao cartório, autorizando que aquele documento específico no nome daquela pessoa, que aquela dívida seja cobrada via cartório. Depois, vamos supor que quando a pessoa ficou sabendo que o nome dela, porque o cartório avisa, ele vai entrar em contato e vai dizer está efetuado o protesto sob o número do documento assim, 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 e a pessoa vai saber que ela está com aquele protesto em andamento. A pessoa corre lá e paga a sua dívida. A partir do momento que ela pagou a dívida na empresa e não no cartório, eu preciso comunicar ao cartório que esse procedimento foi realizado. E aí eu faço a carta de anuência. É a carta que se destina ao cancelamento em cartório quando o cliente paga à empresa, ou seja, na empresa, o título que estava protestado no cartório. Essa carta deve ser elaborada pela empresa, não é pelo cliente, não é ele que leva o recibo e comprova que ele pagou, é a empresa que envia, e ela contém o número do título, o vencimento, a espécie do título, ele pode ser um título de crédito de muitas formas, como nós demos o exemplo, data de emissão daquele título e não da dívida, o valor, o emitente, que é quem emitiu o título, quem deveria ter pagado, o CPF e o favorecido. Vamos fazer uma leve observação aqui em relação a isso. Quando eu tenho essa observação de que eu preciso ter o emitente e o favorecido, é porque muitas vezes o favorecido não é aquela pessoa que está protestando. É uma coisa muito comum, mas ainda algumas pessoas não sabem, mas os títulos de crédito eles podem ser encaminhados novamente a outras pessoas. Se você recebe um cheque e ele tem um valor para pagamento, você pode pagar um terceiro, uma outra pessoa, e endossar o cheque àquela pessoa. Eu recebi um cheque no valor de R$100 e eu devo R$100 para uma terceira pessoa. Em vez de eu pegar o cheque, descontar o cheque, pegar o dinheiro e pagar o terceiro, eu posso passar o cheque diretamente para o terceiro. Então, provavelmente, o favorecido daquele cheque não vai ser a mesma pessoa. Existe essa possibilidade. Então, eu preciso dizer, neste caso, que aquele cheque, o favorecido era fulano, endossado a mim, entendeu? A empresa que recebe um cheque endossado ou um título de crédito endossado, ele precisa dizer quem era o favorecido original e quando ele foi endossado para o nome dela, criando nela o direito, a expectativa de receber aquele valor que está constando naquele título de crédito. Vamos ver um exemplo de carta de anuência. A empresa multiplica treinamentos, novamente a sua qualificação, declara a anuência da dívida protestada sobre o número tal. Note que agora nós temos um dado novo, nós temos o número do protesto no cartório. Referente à nota promissória, aí eu tenho que novamente colocar o valor do documento, que estava lá dizendo aqui, bonitinho, olha, eu preciso do valor do número do título. Então eu tenho aqui o número da nota promissória. Emitida em 1º de janeiro de 2019. Aqui, na outra carta, na autorização de protesto, eu não tenho a data de emissão. Ela vai com uma cópia do documento original da dívida, do título que emitiu a dívida. Na minha carta de anuência,
já está protocolado no cartório a cópia do meu título de crédito. Aqui eu simplesmente o identifico. Eu coloco também o valor, R$ 1.500, novamente o valor por extenso. É interessante nós salientarmos que quando eu coloco um valor por extenso e um valor numérico diferentes, o valor que tem validade legal é o valor que está escrito por extenso. Depois eu coloco o nome da pessoa que emitiu, a qualificação dela, tendo como favorecida, e eu coloco aqui que no caso do meu exemplo, é um exemplo simples, é um caso onde não tem endosso, então o favorecimento foi diretamente à empresa. Quando a assinatura aqui está no nome da empresa, a única pessoa que pode assinar é o seu responsável legal, seus sócios fundadores ou aquela pessoa que possui procuração para falar em nome da empresa. Nosso próximo documento é o atestado. Ele é um documento específico de declaração sob responsabilidade. Baseia-se no conhecimento do profissional que o faz. Eu só atesto aquilo que eu sei. E ele é um documento que está sobre a responsabilidade daquela pessoa que o emitiu. Um exemplo simples de um atestado é o atestado médico. O médico só pode atestar aquilo que ele sabe sobre o paciente. É a afirmação de uma verdade ou de um fato que eu sei em razão do meu ofício ou da minha função. Olha só um exemplo simples. Atestamos para os devidos fins, vê que ele é bem parecido com a declaração, que Maria de Lourdes Carvalho, residente nessa cidade, eu coloco a qualificação da pessoa, é pessoa de bons antecedentes, nada constando em nossos arquivos, em desabono na sua conduta. Vê que ele é bem específico, nada constando em nossos arquivos, porque eu saliento aqui aquilo que eu sei. Depois eu tenho a assinatura da cidade, dia, mês e ano, e a assinatura da empresa, que novamente quem assina em nome da empresa, quem tem autorização para isso. Depois nós temos uma circular, que é a instrução escrita de caráter geral, dirigida aos funcionários. O que é uma instrução? Eu estou dando uma instrução, é aquilo que vai dar uma informação concernente a esclarecimentos de certa norma ou regulamento. Então, nesse caso, nós temos uma norma na empresa que talvez seja nova, tenha uma alteração ou não esteja sendo seguida. Eu faço uma circular, é aquele documento que vai literalmente circular sobre a empresa, vai estar em todos os painéis, em todos os departamentos, vai ser citado nas reuniões, é um documento que vai informar sobre aquela norma. Vamos supor que nós temos uma norma nova e não se sabe que tem que fazer daquela forma. Então eu fixo aquela circular, aquele documento impresso, uma instrução, dizendo, olha, a norma é assim e tem que ser seguida. Ou vamos supor que temos uma norma que não é seguida. Tem um ponto eletrônico e as pessoas estão esquecendo de bater o ponto. Aí você coloca na circular. Avisamos que não serão mais abonadas faltas devido ao esquecimento de bater o ponto, que deve ser batido. Isso é uma circular. Ele está informando as normas que devem ser seguidas, ou que foram esquecidas, ou que são normas novas. Temos depois o parecer, que é uma indicação consultiva fundamentada da solução para determinada matéria. Muito utilizado dentro do ambiente jurídico, mesmo que não seja uma empresa levada diretamente para o ambiente jurídico. Mas, por exemplo, nós temos uma matéria, um caso, uma situação que precisa de uma opinião. Parecer nada mais é do que a minha opinião, a opinião daquele que está emitindo o parecer, fundamentada. Então, vamos agora a um exemplozinho bem simples. Vamos supor que seja uma seguradora. A seguradora, onde a pessoa está levando um veículo de um terceiro para fazer o conserto de um carro. No momento em que é levado o veículo do terceiro para a seguradora, ela faz a análise se ela deve ou não pagar aquele conserto, se realmente o segurado ele é responsável por aquele acidente. Quando chega, talvez em um momento onde não fique muito clara ou tenha controvérsia, a pessoa recorreu daquela decisão, uma das coisas que vão acontecer naquele processo é um parecer. Um dos funcionários vai ser responsável, provavelmente, um parecer jurídico, fundamentado na legislação e na norma interna da empresa, vai dar a opinião dele, extremamente fundamentada, se deve-se ou não pagar aquele conserto. Se ele concordar, ele precisa fundamentar. Se ele não concordar, ele também precisa fundamentar. Não é difícil de se entender
só que são documentos específicos para certas profissões e certos cargos. Depois nós temos o requerimento, que é um meio específico para a solicitação feita pelo subordinado. Recebe também a designação de petição. Notem que esse daqui é aquela que nós citamos lá no começo, que é o inverso, porque esse daqui, o solicitante, aquela pessoa que está enviando o documento, é o subordinado, não é mais o chefe ou o superior para o subordinado. Quando nós fazemos o comunicado, é a minha comunicação que sai de cima para baixo. Ele sai do gestor para o seu subordinado. No requerimento ou na petição, a comunicação sai do subordinado para o gestor. Ele é o caminho inverso do meu comunicado, o requerimento. Outros documentos que também existem nas empresas. O recibo, nós também já temos um exemplo e uma explicaçãozinha de recibo na outra aula. O ofício ele não está aqui porque ele é um documento que serve somente para o poder público. A procuração, que é um documento específico para advogados e cartórios. Quem emite a procuração é o cartório, quando é de pessoa física para pessoa física, ou quem emite é o advogado, quando ele é o responsável por uma causa e está representando uma pessoa judicialmente. Temos também a ata de reunião, que está na nossa aula sobre reuniões, e temos a portaria, que também é específica do poder público, como, por exemplo, Ministério da Saúde, Prefeitura, Governo, aquele documento que é parecidozinho com a circular, mas ele vem do poder público para o cidadão civil. E a carta de referência, que é aquela na qual a pessoa indica um outro funcionário, ou um subordinado, ou um colega, para estar num cargo, numa função, exercer algo especificamente. A carta de referência nós não vamos colocar no exemplo aqui, porque ela é extremamente ampla. E é fácil de você pensar em como você vai construir, baseado nos exemplos que nós já demos anteriormente. Ela vai começar o títulozinho, carta de referência, vai colocar nós referenciamos, ou nós viemos através dessa, trazer a referência de fulano de tal, pelo serviço assim, 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 ou por isso e aquilo. Você precisa especificar para cada coisa específica, ela vai ter um texto diferente. Então vai ter a assinatura, a data, ou antes da assinatura, a data, a assinatura, e simples. É um documento mais fácil de se fazer. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem com Deus, até a próxima aula e tchau, tchau!